Nós damos graças a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, estarmos assim reunidos ao redor da palavra do Senhor. E nós queremos, antes de ler a palavra, enviar a cada irmão, cada irmã, cada família, nosso abraço fraternal, desejando que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos estar olhando na palavra e eu gostaria de estar olhando sobre o inferno. Não é uma palavra muito bonita, não é? Nós, na verdade, nós temos que falar, né? Muitas pessoas não gostam de falar sobre o inferno, sobre o sofrimento, sobre a dor, mas nós temos que falar. E o nosso desejo, ao olhar para esse assunto na Bíblia, é para despertar aquelas pessoas que não são salvas ainda. E se continuar assim, nessa situação, sem a salvação, o resultado vai ser que eles vão estar no inferno, não é verdade? Então, nós precisamos, sim, falar do assunto e espero que entendam. Se, por acaso, houver qualquer dificuldade, não entender o assunto, pode escrever, pode falar com a gente por telefone, por e-mail, pelo Zap, né? Nós estamos aí à disposição de todos. Vamos ler um versículo para iniciar, capítulo 9 de Salmos, e o verso 17. Salmo 9 e 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Você troca a palavra nações, né? E coloca pessoas. Tem uma tradução que fala sobre pessoas. E é interessante o versículo. Os perversos serão lançados no inferno. Aí a pessoa fica, bom, isso é bom, né? Porque o perverso, ele tem que ser punido mesmo, né? Mas o texto não fala só do perverso. Ele fala daquela pessoa também que esquece de Deus. E essa pessoa, às vezes, é uma pessoa boa, um bom esposo, um bom pai, né? Um bom filho, uma pessoa até justa nesse mundo, mas esquece de Deus, não é verdade? E o que acontece? O texto diz que todas as pessoas que são perversas, são más, né? Vão ao inferno. Mas as boas pessoas que se esquecem de Deus também vão. E talvez eu esteja hoje falando com pessoas boas, queridas pela família, pelos amigos, mas que, na verdade, nunca abriram seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Nunca o receberam como Salvador. Por quê? Porque estão assim, tão arredios, tão distantes do Salvador. Esse é o perigo, não é? Esse é o perigo. Então, eu espero que, considerando um pouquinho sobre o inferno, você também possa ser despertado e alcançar uma salvação tão preciosa que o Senhor Jesus tem para você. A palavra inferno descreve um lugar de suplício para as almas dos mortos, dos perdidos. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas o fato de que o inferno é um lugar para as almas dos perdidos. Por que não o corpo, não é? Porque, na verdade, quando uma pessoa que não é salva, ela morre, o seu corpo vai ser sepultado, né? Eu ia dizer que o pessoal estaria no velório, chorando, mas hoje quase não tem velório, né? Mas a alma da pessoa, o espírito, o ser que habita no corpo, ele vai ter que deixar o corpo, porque essa casa terrestre já não pode, já não serve mais, não dá para continuar. Então a pessoa sai do corpo e vai para o inferno.
Por quê? Se tem um outro destino, se a pessoa pode alcançar o paraíso, futuramente a Jerusalém celestial, lugares benditos da presença de Deus, por que a pessoa não quer? Troca um futuro melhor, mais rico, mais importante, por uma vida aqui nessa terra, talvez uma vida é, frágil, né? Ou mesmo uma vida rica, né? De muito conforto e tudo aqui na terra, mas não se compara com a glória dos céus e a nossa vida ali com Deus, com os anjos, arcanjos, os querubins, os serafins. Então, o importante aqui nessa vida é nós crermos no Senhor Jesus, termos certeza de que nós somos salvos e, como filhos de Deus, nunca iremos ao inferno. O inferno é um lugar destinado ao suplício das almas dos perdidos. Agora, antes de continuar, eu gostaria de perguntar: você já é salvo? Talvez já ouviu muito a palavra, compreende o que é salvação, mas ainda não decidiu, ainda não entregou seu coração, sua vida ao Senhor Jesus. E o nosso desejo é te despertar antes que seja tarde demais. Não é verdade? É interessante quando nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver algumas coisas que realmente estão na palavra de Deus, né? Eu queria que você observasse um pouquinho nisso. Nós temos na palavra de Deus quatro palavras traduzidas por inferno, especialmente na tradução que usamos, que é atualizada. E nós temos, então, algumas palavras. Por exemplo, nós temos o Seol, né? No Velho Testamento. É uma palavra que, no Velho Testamento, descreve a sepultura, descreve o além, na verdade, né? Então, nós diríamos assim, o fulano, ele morreu. Mas isso para nós significa o quê? Que ele saiu dessa vida e foi para outra vida. Ele foi, na verdade, para o além. Não sabemos, né, como explicar isso direito, mas no além, então, existem lugares e nós vamos pensar um pouquinho. Mas no Velho Testamento aparece a palavra Seol, que significa simplesmente o além ou o mundo dos mortos. Algumas traduções colocam como sepultura, né, que é o lugar dos mortos. E no Novo Testamento, já a palavra é grega e a palavra é Hades. E quem usa a tradução corrigida vai verificar que em Lucas 16, quando fala do homem rico que morreu e no Hades ergueu os olhos. Na verdade, a atualizada fala no inferno. Porque Seol e Hades simplesmente descrevem o além. Mas lá no além, então, nós temos vários lugares, né? Mencionados ali. Nós temos o inferno, nós temos o lago de fogo, nós temos o Tártaro, né? Então, essas palavras são lugares que estão além da nossa compreensão, da nossa visão, estão na eternidade. Mas são lugares, na verdade. E eu queria desenvolver um pouquinho, né? E pensar um pouquinho com os irmãos. E o nosso objetivo hoje não é totalmente falar, né, sobre esses lugares, mas falar mais sobre o inferno, pensar um pouco mais nele, né? O que é, como acontece ali, né? Então é bom para nós estarmos pensando um pouquinho nisso. Nós lemos o Salmo 9 e o verso 17 e 17, e agora eu queria que nós fôssemos para Provérbios, né? Capítulo 15 e o verso 24. Provérbios
15 e 24. Veja como nós temos aqui: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Nós diríamos então que aqui nós temos a localização do paraíso e a localização do inferno. E no decorrer dos nossos pensamentos, nós vamos descobrir que é assim mesmo, né? É interessante. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima. Então, a pessoa que é salva, ela é sábia, ela é prudente. Assim a Bíblia fala, não é verdade? E isso é verdade, porque quando você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, isso é sabedoria, isso é prudência, isso é inteligência, não é? Então, por isso, Salomão, o homem mais sábio da antiguidade, ele disse para o entendido, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, os tolos vão para o inferno. Aqueles que não são sábios, que não são prudentes, né? Eles não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o Salvador, que deu a vida por eles, né? Então, o destino deles é, de fato, descer para o inferno. Subir é bom, descer para o inferno não é bom. Então, pensa um pouquinho nisso, né? No Novo Testamento, nós temos a palavra Hades no grego, em alguns versículos da palavra, que é o lugar das almas que partiram desse mundo. Essa palavra corresponde à palavra Seol do Velho Testamento. Agora, é interessante para nós pensarmos um pouquinho nisso, né? Porque o inferno é o lugar das almas perdidas, das pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não o creram como Salvador. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Você está hoje ouvindo a palavra de Deus, está entendendo, creio eu, né, o que nós estamos falando, e você rejeita, não aceita o Senhor Jesus Cristo, não aceita a palavra, às vezes fica até meio bravo, né, comigo aí, mas é interessante a gente pensar, vamos supor que você morra, né? Pode acontecer com todos nós, né? Às vezes nós estamos bem, de repente nós já partimos desse mundo. Mas vamos supor que você rejeita a palavra. Você está ouvindo, está entendendo, né? Mas você fecha seu coração. E de repente a morte vem e leva você embora, né? E aí você vai para onde, né? O seu corpo vai ficar aí. A família vai velar o seu corpo, né? Não vai poder ficar muito tempo por causa da pandemia, mas vão chorar, vão sentir, né, a sua falta. E você, que poderia estar no céu, vai estar no inferno. Desculpa. Você gostaria disso? Isso vai acontecer. Se você não procurar compreender a palavra de Deus, não procurar aceitar o Salvador, que deu a vida por você para te salvar, você vai fechar seu coração, vai se desviar do Senhor, mas vai se perder eternamente. E vai ficar ali no inferno até o último dia nessa terra. Quando chegar no último dia, 1000 anos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo vai estar assentado num grande trono branco, fazendo o julgamento de todas as pessoas que desprezaram Ele, que rejeitaram a palavra dEle. E naquele dia você vai comparecer perante o Senhor Jesus. Não para receber perdão, para ser salvo,
mas para receber a sentença eterna. O grande trono branco vai editar a sentença eterna. Você deixou o inferno, recebeu um corpo e vai ser jogado corpo, alma e espírito no lago de fogo. Então não tem mais salvação. Acabou, na verdade. Rejeitou a palavra hoje, rejeitou o Senhor Jesus hoje, não tem mais esperança. Não há o que fazer. Então, enquanto você está vivo aí ouvindo a palavra, tome uma decisão, mude sua vida. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, um servo de Deus. Mude o seu futuro, porque só você que pode mudar. Se eu pudesse, eu mudaria para você. Mas a decisão tem que ser sua, entre você e o Senhor Jesus. Ele diz, eu morri por você, eu quero te salvar. E você fala, não, Senhor, eu não quero, eu gosto da vida minha aqui, eu quero essa vida aqui, eu desprezo o Senhor. Acha que vai ter esperança? Não vai. Então, pensa bem, não é? Pensa bem. Agora, eu queria que nós pensássemos um pouquinho no que é o inferno, na verdade, né? Porque às vezes a gente não pensa muito, né? E hoje nós estamos a fim de pensar no inferno mesmo, né? Eu queria que nós, então, observássemos. Nós vamos para Mateus 11 e o verso 23. Mateus 11 e o verso 23. Preste bem atenção nesse versículo. Olha bem. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria eles permanecido até o dia de hoje. Que coisa linda! Eles poderiam ter permanecido, mas eles rejeitaram. Não é verdade? Eles rejeitaram. Cafarnaum foi uma cidade privilegiada durante a vida do Senhor e o ensino do Senhor aqui na terra. Na verdade, o Senhor morava durante um tempo na casa de Pedro, ali na Galileia, durante o ministério dele, ali na cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum, ela teve o privilégio de ver o Senhor, ouvir sua palavra, ver os milagres que ele realizou, na verdade. E, no entanto, eles fecharam os seus corações e não creram no Senhor. E nós estamos vendo aqui o que o Senhor está falando. Porventura, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. E se você continua a leitura, você vai ver o Senhor falando, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês no juízo. É bom a gente pensar nisso, não é? Então, o Senhor está mostrando a necessidade, a necessidade de arrependimento, não é? É preciso que a pessoa entenda que ele é um pecador, entenda que o juízo realmente acontecerá e que ele precisa alcançar o perdão de Deus. Então, nós temos que lembrar que o inferno é um lugar de sofrimento. Agora eu queria que nós fôssemos para Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículo 19. Vamos ler alguns versículos aqui. Só não vamos ler tudo, mas vamos até o 23, 19 a 23. Lucas 16, 19 a 23. Preste bem atenção e veja o sofrimento ali no inferno.
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Também havia certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Vamos parar um pouquinho para meditar aqui, não é? Nós estamos observando aqui nesse texto que tanto o paraíso como o inferno é o lugar de pessoas desmaterializadas, quer dizer, pessoas que partiram dessa vida e deixaram o corpo, não é? Nós lemos aqui de Lázaro e a minha tradução fala que ele era mendigo, mas no sentido da nossa língua, o mendigo é uma pessoa que vive pedindo aí na rua, que vive, né? E na verdade, talvez seria uma tradução melhor que Lázaro era muito pobre, né? Porque não existe mendigos no reino de Deus. Todos os servos de Deus são protegidos, abençoados pelo Senhor. Agora é interessante para nós observarmos que Lázaro, embora pobre, creu na palavra do Senhor, viveu com o Senhor. E o resultado? Ele morreu, como todos morrem. Mas os anjos o levaram para a glória. E ele estava lá no paraíso. O rico morreu, foi sepultado, diz a palavra, até não se envolve muito, não é? Mas ele, erguendo os olhos, estava em tormentos no inferno. Olha que situação, não é? Eu quero que você pense nisso. Nós precisamos entender que realmente quem não crê na palavra do Senhor, como esse homem rico aqui, ele não foi para o inferno porque era rico, não. Ele foi para o inferno porque ele não tinha tempo para a palavra de Deus. Não tinha tempo para aceitar e crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez muito ocupado com os negócios, cada dia querendo ganhar um pouco mais, não é? Ele não tinha tempo para a palavra, não tinha tempo para reuniões como nós fazemos, não tinha tempo para o Senhor. E agora ele morreu, mas ele foi para o inferno. E uma descrição feita aqui mostra para nós o que é o inferno. Dá uma ideia de sofrimento, não é? Nós não vamos poder continuar, mas veja bem, ele disse assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na língua, na água, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Imagine, uma gota de água representaria um alívio tão grande para aquele homem que tanto sofria ali no inferno. Você quer um futuro desse? Eu creio que não. Né? Quando a gente pergunta quem aqui gostaria de ser salvo, todo mundo levanta a mão. Mas tomar a decisão de crer no Senhor Jesus, na palavra dele, de entregar sua vida ao Senhor, isso não, né? Eu tenho umas coisas para fazer, eu gosto de umas diversões aqui desse mundo, eu não quero ser crente, não. Olha, pensa bem. A gente já ouviu isso muito, e de pessoas que hoje estão no inferno por causa disso. Eu gostaria que você pensasse, não é? Eu não quero te magoar, não, a não ser que esse magoar seja para o teu bem. Mas vamos então encerrar por aqui e vamos pensar, né? Na verdade,
os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus, né? Então não são só os ímpios, não, mas aqueles que se esquecem também. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que você tome agora uma posição, diga, Senhor, eu entendi, eu não quero me perder, eu quero entregar minha vida ao Senhor a partir de hoje, eu quero ser teu servo, aceita-me, Ele te aceita, pode ter certeza. Que o Senhor te abençoe. Amém.